Boa tarde, muito prazer tê-los aqui para mais um dia, mais um encontro, né, de aprendizado. Hoje, muito feliz pela Vanessa ter aceitado o convite de trazer para a gente, compartilhar conosco todo o conhecimento que ela tem. Hoje nós vamos falar um pouquinho do manual Multiplique. Nós já viemos falando aí sobre o manual Soluções Naturais, o Simples, o Viva, Compartilhe, e hoje a Vanessa vai trazer para a gente toda a expertise dela, todo o conhecimento que ela tem com esse assunto, né? De multiplicar todas essas maravilhas da do Terra. Então, passo a palavra para a Vanessa. Muito obrigada. Obrigada, Liana, pelo convite, pela apresentação. Obrigada, Gabi, sempre pela parceria, por inspirar essas mulheres maravilhosas aí, né, dessa equipe. E então vamos falar um pouquinho sobre o guia Multiplique. Deixa eu ver, já consigo, né? Compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Tudo certo aí? Estamos, tudo certinho. Então tá bom. Então vamos lá. Eu sou Vanessa Marilyn, né? Hoje líder Silver na doTERRA. E dentro né, da doTERRA a gente tem aí vários guias para nos preparar em cada etapa, né, desse desenvolvimento. E foi bem legal esse convite de apresentar o guia Multiplique, porque eu não tinha estudado ele ainda. E é bem interessante, assim, é bem surpreendente quando a gente começa a estudar eles, né? E aí eu digo isso, né? Que a gente nesse negócio, a gente se desafia e vai atrás de conhecimento na hora que a gente precisa, então. E esse movimento do Guia Multiplique foi bem interessante, sim, de fazer, porque aqui está muita coisa do que a gente já faz, todas nós, né? Só que estruturado, né? Organizado. Então, o Guia Multiplique é o guia que traz um passo a passo, traz sugestões de desenvolvimento de liderança para quem quer chegar entre Platinum e Diamond, esse guia. Então, ele é um guia bem extenso, vou mostrar ele para vocês assim de uma forma bem objetiva, bem rápida, né? Depois é legal vocês olharem, estudarem, que com certeza aqui dentro desse guia vai ter muita informação, né, para vocês explorarem, inclusive alguns movimentos de perguntas assim para você responder, né, para o seu negócio. Então vamos lá, né? Parabéns a você que já tomou essa decisão de tornar-se Diamond, né? E multiplicar essa grandiosidade que é fazer esse negócio. Então aqui fala muito, né? Concentre-se em construir a crença em seu porquê. Esse guia ele fala muito sobre isso, tá? Ele fala muito sobre crença, ele fala muito sobre desenvolvimento, sobre liderança, mas ele fala muito sobre a importância de a gente estar bem forte no nosso porquê e que a gente consiga fazer com que os nossos liderados também façam esse movimento, né? Então, com humildade, compartilhe e convide as pessoas a se unirem a essa causa, né? Então, aqui, o que é o Multiplique, né? Você tem que ter uma crença forte no seu porquê, e aí, além dessa crença forte, você precisa ter uma ação. E quais as ações para chegar a Diamond, né? É liderar pelos pontos fortes dos seus líderes, planejar de modo estratégico, né, cada passo que você vai dar, cadastrar, convidar, formar rede, dar suporte aos clientes e inspirar e unir sua equipe. Isso vai trazer um resultado aí, que é alcançar objetivos e mudar vidas, ter um novo nível de crença, motivar líderes, multiplicar a sua renda residual. E o que eu acho mais incrível de tudo isso, assim, é o nosso autodesenvolvimento nesse processo, né? Porque quando a gente consegue olhar para algumas crenças, mudar algumas crenças, trabalhar muito nessa visibilidade de como você pode ajudar as outras pessoas a fazerem isso, isso é muito incrível, porque a gente, né, trabalha muito o nosso autoconhecimento, nosso desenvolvimento, né? Então, esse processo do PIPES, que é o preparar, convidar, apresentar, e aqui continua aqui embaixo, cadastrar e apoiar, a gente sempre vai fazer.
Essa semana teve uma live aí das nossas uplines, e aí onde elas falaram, né, que como é importante as pessoas estarem cientes, né, que quando você chegar a Diamond, Blue Diamond, esse processo que a gente faz hoje não vai parar. Você vai apenas agregar mais uma função, que é liderar as pessoas, inspirar essas pessoas, ensinar a fazer o que você já faz, né? Então, a gente nunca vai deixar de preparar, de convidar, de apresentar e de fazer esse movimento de cadastrar e apoiar, tá? Aqui no preparar, então, né, o que a gente já sabe aí, né, a gente vai lendo aqui o que está nas páginas que ele vai falar, algumas recomendações de desenvolvimento pessoal, e aqui né, que está sempre embutido nesses materiais, esse desenvolvimento de pessoal, que é o que faz, que eu digo, né, que faz a gente olhar para dentro, olhar para as crenças, mas também olhar para o nosso autodesenvolvimento, né? Isso é muito legal, tá? Próximos passos, então. Então, né, como é que eu posso ser um Platinum? Um Platinum precisa ter 3 pessoas abaixo dela, né? 3 líderes, Silver, né? O que é um Silver? Um Silver é aquele que tem 3 elites. Então, quando você constrói uma rede e embaixo de você, né, os seus liderados batem um ranking de elite, você se torna silver. Quando os seus liderados batem um ranking de silver, os 3 ao mesmo tempo, né, no mesmo mês, você se torna platinum. O que é um diamond? O passo do platinum para o diamond é apenas mais um silver. Então, ao invés de você ter 3 silvers, o diamond é 4 silvers, tá? A renda média de um Platinum é de 19 mil, né? Uma renda média, né? E a de um Diamond, 52 mil. O que é o Blue Diamond, então? É você ter 5 Golds embaixo de você, né? E o que é o Gold? É 3 Premiers. Então, quando a gente olha para esse movimento, pensando em desenvolvimento pessoal, não é impossível, né? Você pode ter 3 silvers embaixo de você, você pode ter 4 silvers embaixo de você, você pode ter 4 golds, 5 golds, né, embaixo de você. Então, é apenas uma questão de estratégia e de desenvolvimento, tá? Claro, de tempo para construir isso, porque aí a gente vai bater, muitas vezes, no nosso dia a dia, com crenças pessoais, né? Com questões, enfim, de prioridades, que às vezes vai mudar para não só para mim como o líder, né, que está liderando outras pessoas, mas também dos seus liderados, né? Muita coisa pode acontecer no mês, mas a gente faz esse processo aí de apoiar, então, tá? Os passos vitais para a gente ser um Diamond. Expandir o seu porquê, né? Ativar os pontos fortes dos líderes, planejar de modo estratégico, multiplicar seus esforços e multidisciplinaridade, mentore de modo eficaz e una e comemore. Então, aqui é bem legal, tem nessa parte aqui do alimente seu sucesso, né? Ele pergunta assim: você está preparado para alcançar a classificação Diamond? Abra o coração e a mente ao inspirar o movimento e multiplicar a abundância para si e para a sua equipe. É isso que você é e você tem tudo o que precisa para se tornar isso realidade. E quando a gente atinge um ranking onde a gente precisa apoiar outros líderes, isso fica ainda mais emocionante, né? Porque a gente está conseguindo trazer resultado para as pessoas, né? E aí o nosso porquê passa também a fazer mais sentido no caminho desse propósito, né? Então, expanda o seu porquê. E aí, como é que a gente consegue fazer isso, né? Aqui ele dá um passo a passo de algumas perguntinhas que é legal a gente fazer esse movimento, né? E fica aqui de sugestão para quem quer fazer construir, né, esse seu passo a passo aí de sucesso, esse seu caminho para o Diamond, né? Que é responder essas perguntinhas. Por que você faz do Terra?
como a Doterra mudou sua vida, de que modo sua vida seria diferente se você alcançasse seus objetivos com a Doterra, o que você está disposto a fazer para alcançar seus objetivos com a Doterra, e qual é a visão mais grandiosa do que gostaria de criar com a Doterra. Só um minutinho, deixa eu pedir uma aguinha aqui, peraí. Cadê? Então essas perguntinhas é bem legal a gente fazer um exercício, tá? Aqui ele até sugere aqui, ó, anote em um diário as respostas e as perguntas para expandir o seu porquê. E volte esse quadro, volte ao quadro de sua visão e acrescente as ideias significativas, né? Pense e haja como se já fosse um Daimon. Então, expanda o seu porquê, construa a crença em você e aumente sua influência. Então, é bem legal esse movimento de fazer essas perguntas. Até minha sugestão é vocês pegarem o difusor de vocês, quem tem difusor, colocar um olhinho essencial, aí um que seja para ativar essa intuição, essa comunicação com a sua verdade, né? Um frankincense, um claro sage, coloca no difusor, coloca pertinho de você e faz um movimento mesmo de fazer esse exercício, né? De olhar para dentro mesmo, de fazer essas perguntas para você ouvir verdadeiramente o que está dentro de você, né? Porque muitas vezes a gente fala qual é o nosso porquê de acordo com o que a gente acha bonitinho falar, né? Mas o porquê que faz você levantar da cama, fazer isso, deixar, né, algumas outras prioridades de lado, que te faz vibrar o coração, muitas vezes está lá dentro, né, de uma forma mais escondidinha, não tão consciente, e que isso é um exercício bem legal, né? Sugiro vocês experimentarem, tá? Então, aqui ele fala de nutrir as relações, né? E isso aqui é muito legal, que é o quê? O relacionamento mais importante é com você mesmo. Então, aqui fala da importância de a gente reservar um tempo para nos nutrir fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Porque de nada adianta a gente estar fazendo o nosso negócio e daqui a pouco a gente ter, né, uma fadiga aí, um estresse, ou estar desequilibrado, e aí o nosso porquê vai, né, vai bater de frente com isso. Então, é muito importante a gente fazer, mas a gente cuidar da gente em primeiro lugar. E nós, né, como mulheres, mães, né, que temos que cuidar da família, estar sempre forte, né? Isso também é um movimento que é muito importante para a gente, né, sempre resgatar o nosso feminino ali, de olhar para a gente, ter o tempo para a gente estar bem, ter autocuidado, né? Eu sei que as outras pessoas são muito importantes na nossa vida, mas se a gente não estiver bem, a gente também não vai cuidar como a gente gostaria, né? E então, em primeiro lugar, a gente ter esse relacionamento muito bom com a gente, tá? Em segundo lugar, o relacionamento é mais importante que existe com a nossa família, né? Então, ter tempo para a gente nutrir essas relações, para a gente estar junto com a nossa família, com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com nossos pais, né? Com quem a gente ama, ter tempo de qualidade para fazer isso é muito importante, né? E também utilizar nossos sistemas de apoio, né? Então, o apoio aí às pessoas, né, os amigos, né, amigos confiáveis que levantam o nosso astral, como é importante, né, a gente não esquecer dessa conexão com as pessoas verdadeiramente, né, de falar com os amigos que te elevam, seus familiares, né, pais, irmãos, lembram, né, a nossa família, os nossos ancestrais, eles lembram muito a gente dos nossos pontos fortes, das nossas realizações, mexem também com alguns movimentos, então é importante olhar para isso também. Nossos mentores, né, de linha ascendente, a nossa linha ascendente,
os líderes e também os nossos liderados também, eu acho muito importante, né? Então, para que a gente possa buscar, então, recursos, treinamentos, né? Que essas pessoas que já passaram por isso possam nos dar, nos inspirar, nos dias que a gente não está muito legal, para que eles possam também nos trazer uma luz, né? Um caminho, uma experiência. Eu costumo dizer sempre que esse negócio, eu posso dar a minha opinião, meu relato, mas sempre quem está abaixo de mim é a pessoa que vai tomar as decisões. Ela tem que me ouvir, mas ela tem que tomar as decisões por ela. Não é eu que vou dizer o que ela deve fazer, né? Tem que ser algo que venha da sua verdade. Então, isso é uma coisa que é bem importante, tá? Outra coisa, né? Encontre uma voz inspiradora, um palestrante, alguém, tá? Que tenha, sei lá, vídeos no YouTube, no Spotify, enfim, né? Determinadas ferramentas aí, coachings, que tragam para você e que te fortaleça, né? Que te inspire, tá? Estabeleça limites, horários definidos, né? A gente tem um negócio, muitas vezes no começo, né? É muito desafiador a gente colocar limites de horários, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu respondo depois das 18, né? Eu respondo à noite, às vezes eu respondo bem tarde, porque para mim o limite de horário está associado a um momento, à presença, né? Em alguns momentos que eu determino. Então, às vezes, à noite eu consigo ter essa flexibilidade de responder, eu respondo, né? E assim, limites, estabelecer horários definidos não quer dizer, na minha visão, né, que você precisa trabalhar das 8 às 18, né? Porque a gente com flexibilidade de tempo, a gente pode sair da caixinha, né? Então, eu gosto, por exemplo, de trabalhar à noite, né? Ou eu tenho, né, consigo me dedicar para fazer isso à noite, ou consigo me dedicar para fazer isso sábado ou domingo, ou eu me sinto energizada a fazer isso de manhã, a hora que você, né, você vai estabelecer, importante estabelecer limites de que você tenha uma pausa, um momento, né, de pausa, tá? E aqui eu acho que vem uma viradinha de chave do Diamond, sabe? Para os passos anteriores, que é o quê? Apoio em casa, né? Principalmente quem faz isso trabalhando de casa, muitas vezes a gente acaba misturando o nosso tempo de produtivo, de produzir aqui no nosso negócio, com atividades que a gente tem que fazer tarefas diárias, né? E isso a gente tem que organizar também na nossa demanda, na nossa estrutura familiar, né? Porque às vezes o meu tempo vale dinheiro, né? Traz resultado aqui. E no começo, muitas vezes, esse tempo versus dinheiro ainda não tem um valor muito alto. Mas para eu construir, né, poder crescer, me desenvolver, eu preciso, né? Então, é muito importante, né, você ter pessoas ali que te ajudem nessas atividades diárias ou que dividam com você essa função, né? E aí vai chegar um momento ali, quando você tiver já, né, a um passo ali entre Platinum e Diamond, que sim, você tem que ter alguém para te auxiliar nas coisas, né, das necessidades diárias aí, né, no seu dia a dia. É, e aí ele fala aqui, né? Explore trocar refeições e serviços de babá para liberar mais tempo, né? Às vezes a gente eu gosto de fazer, por exemplo, o almoço. Então, tudo bem, então organize na sua rotina o almoço, mas faça outras coisas, consiga alguém para te ajudar, né? Porque a gente, né? Se a gente vai ser uma empresária de sucesso, a gente também tem que ter uma visão de empresária, né? A empresária de sucesso normalmente tem uma pessoa lá auxiliando ela em casa, né? Então, multiplique com grandiosidades, né? Então, trabalhar em equipe com pessoas que querem fazer diferença é o fator multiplicador
que torna possível você mudar o mundo e é possível cultivar um nível completamente novo de envolvimento e crescimento ao ativar seus próprios pontos fortes e seus líderes. Então, a liderança autêntica, né? A liderança autêntica é você ter liberdade de ser você mesmo, e isso é o maior presente que você pode se dar, né? E então, aqui ele pede para a gente fazer um exercício de se perguntar: você está consciente de ser verdadeiro eu? Você está consciente de ser o verdadeiro eu, né? Você sabe quem é o seu verdadeiro eu? Você existe para apreciar a vida, ser feliz, servir ao próximo e como resultado final alcançar seus sonhos? Eu acho isso tudo aqui muito incrível, né? Dentro desse movimento que eu venho fazendo, né, nesse último ano aí de desenvolvimento de negócio, que foi bem forte para mim, com algumas dessas, né, dessas buscas, assim, de olhar para tudo isso. Então, isso é essencial e isso é incrível, porque, inclusive, a gente tem uma ferramenta maravilhosa para nos dar suporte nesse processo, que são os óleos essenciais, né? Então, amplie seu propósito, influencie mais vidas, empoderar ao invés de capacitar, faz aumentar a confiança do líder, despertar a sua genialidade e rompa com as suas crenças limitantes e levante-se e brilhe, né? E aqui eu fiz um destaque porque às vezes as nossas crenças não permitem, né, que a gente levante-se e brilhe, a gente nos sabota, né, nesse processo. Então, isso é bem importante, tá? E aqui tem outro exercício desse guia, que ele sugere que a gente faça com a gente e depois a gente faça com os nossos líderes, né? Quando a gente está aí para atingir né, nesse processo, né? Quando você sentir que o seu líder está pronto para você fazer esse movimento, é muito legal. Então, colocar, né? Quais as 3 das suas realizações que foram, né? São as mais empolgantes no seu negócio. Como seus maiores pontos fortes contribuíram para essas realizações e com base nas realizações que você relacionou, como você tem pontos fortes da melhor maneira para alcançar seus objetivos nos próximos meses. Então, aqui uma frase, né, que diz o seguinte: apenas a ação determina meu valor no mercado e para multiplicar meu valor, multiplicarei minhas ações. Né? Uma frase do livro do O Maior Vendedor do Mundo. Então, aí a questão da prioridade, né? E aqui ele fala para que a gente possa avaliar quanto tempo que a gente gasta com as coisas, né? E aí traçar um plano para criar aí uma liberdade financeira e um estilo de vida que deseja. Então, aqui ele dá um passo a passo, tá? Vocês depois podem ler com bastante cuidado de faça suas listas de tarefa, relacione as tarefas que mais rendem dinheiro, porque aí, quando a gente está falando né, eu estou trocando tempo por dinheiro, né? Quero fazer disso um negócio, então eu preciso organizar. E quanto antes você conseguir fazer isso, né, essas prioridades, melhor. Relacione as tarefas que lhe renderiam mais dinheiro, então que são, né, mais produtivas. E aí você faz um planejamento de ser Diamond, tá? O que que um Diamond precisa fazer? Aqui tem uma tabela de verificação mensal, olha que legal. Primeiro dia do mês, reconhecer o sucesso. No 5º dia, mapear a classificação do poder de 3. No 14º, verificar essa classificação. E no 27º, finalizar a classificação e o poder de 3. Então, você tem que estar, né, com essa meta mapeada já no dia 5, né? Onde você quer chegar e como você vai fazer para chegar lá, tá? Então, para chegar a Platinum, a gente tem que trabalhar, então, com 3 líderes chaves para chegar a Silver, né? Ele chegando a Silver, a gente se torna Platinum. Quando 4 chegar a Diamond, a gente se torna a Silver, a gente torna a Diamond, né? Então, os nossos qualificadores são os Silvers. Então, aqui, ele, né, tem um exercício para a gente fazer com essas pessoas que estão abaixo, aí, nossos líderes diretos, né, de quais os pontos fortes, quais os porquê dessas pessoas e quais os incentivos que esses líderes consideram mais importantes, né, e necessários para ele conseguir crescer, né?
e ouvir, né, o que os líderes têm. Então, ele precisa formar, ele precisa ter, o Silver precisa ter 3 elites. Então, aqui ele faz essa tabelinha para baixo, né? Quem são os 3, né, formadores, quem são os 3 possíveis elites que esse Silver vai construir? Então, né? Então, quantos, talvez é necessário aí pensar, né, dividir essa estrutura, mais para frente ele faz uma continha, assim, bem legal, para a gente, eu tenho tantas pessoas na rede, então, quantas pessoas, né, quantos PVs cada um precisa fazer, se todas as pessoas fizessem, né, compras, ou então eu tenho um percentual de que X, né, sei lá, 50% fazem recompra, então, desses, né, quantos PVs, esses 50% dos meus cadastrados aí precisaria fazer para eu fechar esse volume? Ou, numa média que eles fazem, quanto a mais eu preciso para buscar cadastros, para falar com outros clientes que estão parados, né? Para fazer um movimento de resgatar, né? Aqui a gente fala muito, né, nas mentorias que a gente participa com esses grandes líderes, elas falam muito de a gente fazer o nosso quadro dos sonhos, né? E aqui é um pouquinho disso, de você colocar, né? Eu sou o Diamond, um líder que os líderes desejam seguir em, né? E aí você coloca a data. Eu sou Diamond em 30 de dezembro de 2022, né? E aí, né, você coloca como é que você sente, você faz esse movimento de olhar, né? Eu sou, e você visualiza lá, quem vai estar com você quando você for Diamond, no dia 30 de dezembro, né? Quem vai estar ali com você? E aí você se projeta naquela situação e sente verdadeiramente qual seria a emoção de você ser Diamond, de você estar Diamond, né? O que você viu, né? Você entrou no escritório virtual ali e viu os seus 4 silvers, né? Então faz esse movimento de projeção de visualização aí e coloque, né? Coloque isso no papel, tá? Não só deixe isso no ar, coloquem isso no papel, escrevam, façam as suas metas, né? Hoje, se vocês puderem, saiam dessa reunião e coloquem, escrevam num caderno, escrevam num bloco de notas no celular, escrevam, né? O que vocês querem. E por que, né, você escolhe influenciar. Então, esse movimento, né, de fazer ali com os seus silvers, né, que a gente já mostrou um pouquinho, e a importância da gente adotar, tá gravado, Gabi, vamos lá. Adotar uma estratégia de sucesso, então. O que a gente precisa para fazer, né, ter sucesso? A gente precisa ter uma estratégia, ter um plano de negócio, né? Afinal, isso aqui é a sua empresa, né? É a sua franquia, o seu desenvolvimento. Então, você precisa olhar isso como um negócio. E quando você faz essa virada de chave, é muito legal, porque se torna cada vez mais leve e divertido, né? Você está exatamente onde você precisa estar. Use esses passos ao traçar uma estratégia e criar os planos de ação para cada linha. Então, conheça os números, né? Quanto de volume você precisa sobre cada linha, né? De Silver, de Elite, quanto, né? E aí você leva esse movimento do líder poder olhar o que ele precisa fazer, né? Ele precisa cadastrar pessoas, ele precisa conversar, talvez reativar a rede, né? Aumente o comprometimento. Seu formador de rede está aumentando a crença na oportunidade e nos produtos da terra. A vida é atarefada. Peraí, deixa eu tirar um negocinho da frente aqui. E talvez eles estejam mais concentrados no trabalho e em outras obrigações do que no avanço de classificação. Então, é nossa responsabilidade como líder ajudar a construir uma visão e inspirá-los, né, de que isso é possível. Então, o líder, né, ele vai fazer isso, ele vai falar, Gabi, olha aqui, ó, esse mês para você fechar o Elite falta, né, 2 cadastros.
né? Então, vamos lá, vamos trabalhar. O que que a gente precisa para conseguir esses 2 cadastros? Tem alguém na rede que vai fazer pedido? Vamos olhar para essa estrutura, né? Vamos ajudar aí, tem algum cliente que precisa de ajuda, né? De alguma demanda. Então, é a gente estar, né? Fazer esse movimento de auxiliar os nossos líderes. Determine os participantes chaves, né? Então, é isso que eu estou falando, né? Desse movimento. A gente olhar para quem é cliente, compartilhador, e aí a gente poder fazer esse movimento. Quem que está no programa de fidelidade? Quem não está? Ou quem está e não fez o pedido esse mês? Né? Tentar um contato com essa pessoa. Quem que é cliente, é compartilhador, e nunca foi um anfitrião de uma aula, né? Porque você pode convidar seus clientes, aqueles que adoram, para convidar outros amigos e você fazer uma vivência especial, né? Para os amigos desse seu cliente. E ele vai ser um anfitrião, e aí você dá um presente para ele em agradecimento, né? Dá, enfim, né? Alguma coisa ali que é para fazer essa troca, né? Você já pediu referências, indicações para esses seus amigos, esses compartilhadores, esses clientes que são ativos? Estão participando de educação permanente, né? Eles estão com alguma dúvida no uso dos olhos, eles estão tendo resultados, como é que tá? Então, isso tudo, esse movimento a gente sempre vai fazer. E quando a gente está no fechamento do mês, ainda a gente faz um movimento, tenta fazer esse movimento um pouco antes para que no final do mês não seja muito atropelado, que dê tempo das pessoas, a gente fazer esse movimento, dar apoio, né, dar ajuda, tá? E para os formadores de redes, né, para os líderes, quais são os objetivos, né? Porque alguém precisa de mentoria de grupo aí para, né, auxiliar a rede abaixo dela, né, os outros consultores. Algum incentivo para essa rede seria legal, ajudaria nesse, né, nesse envolvimento deles. Eles estão participando de treinamentos, então, né, são perguntas e movimentos aí para a gente trabalhar. Seja o mentor dos formadores das redes deles. Então, estabeleça uma comunicação visando acompanhamento e progresso e obtenção de feedbacks, né? Faça ligações e mentorias, né, com seus líderes, use grupos, redes sociais, conferências para troca de informações e feedbacks semanais. Adote uma estratégia para o volume. Adotar uma estratégia para chegar ao Diamond pode ser um processo criativo, divertido e recompensador. E isso é bem legal a gente fazer junto com os líderes, né? Né? O que a gente precisa para fazer a estratégia de volume, né? É aquilo que mais ou menos eu já falei ali. Quanto de volume é necessário, né? Eu preciso, para chegar no Silver, eu preciso de 3 elites, né? Quanto falta, né, para as minhas pernas chegarem no elite? Falta, né? E aí a gente vê esse volume que falta. Eu quero chegar à elite, né? Quero ter 3.000 PVs. Quantos PVs faltam, ou Vs, né? Faltam ali nessa estrutura? Falta 200 PVs. O que eu posso fazer com 200 PVs? Eu posso conversar com alguma compartilhadora embaixo que estava negociando um cadastro? Eu posso tentar resgatar aquela pessoa que eu falei há um tempo atrás, se ela, né, quer aproveitar esse mês a promoção do Salubelo e se cadastrar, né? Então, aproveitar as promoções e fazer esse movimento, né, de conversar com as pessoas, tá? Multiplique as ações e o embalo. Então, o embalo, quando a gente é um líder, o embalo começa por nós, né? A gente que precisa criar aí um plano, né? Um plano para a equipe e fazer eles fazerem esse movimento no começo, né? E aí depois eles vão, né, entendendo esse processo. Então, o seu plano pessoal de ação deve assegurar que você sorria e se divirta com o negócio para que você possa criar uma comunidade positiva e cheia de energia. E isso também que eu acredito que a gente nunca deve esquecer nesse processo, porque se a gente começa a fazer um plano que é pesado, a gente começa a trazer um movimento de que isso não está legal, que isso aqui, né, que está ruim, que aconteceu isso, e a gente se foca muito no negativo, mais coisas negativas vão surgir, né? Então, vamos olhar para os pontos positivos, olhar o que tem de divertido nesse processo e curtir mais esse processo, né? Então, aqui, como a gente pode estabelecer as prioridades, então, depois vocês podem ler com calma aqui, né? Mas quais são os nossos horários semanais,
né? Como você lê, né? Quanto tempo você se dedica para ler as mensagens, para responder, o que você consegue dizer não, abrir mão, né? Para que você possa alcançar o seu objetivo. Quais as obrigações você pode dispensar para apoiar os seus líderes em desenvolvimento? Então, aqui tem uma frase, né, que diz assim: para conseguirmos grandes coisas, devemos não somente agir, mas também sonhar. Não somente planejar, mas também acreditar, né, da Anatole France. E aí, então, onde entra a crença mental, né? E a gente trabalhar, né, para tornar claro o porquê, né? O porquê, qual o seu porquê, né? E o quanto ele impulsiona você para frente, por isso que é importante a gente fazer essa busca do porquê, não aquele porquê bonitinho, mas o porquê que é verdadeiramente aquele porquê, né? Consolidar o seu porquê e fortalecer ele, né? Através de músicas, de coisas que te motivem, de vídeos, de livros, de estudos, de pessoas que trazem essa energia, né? Acreditar, né? Como se você já fosse, né? Então, fechar os olhos, visualizar, mentalizar, agir como um daimon, né? Sentir isso realmente, assim, viver esse sentimento, tá? Multiplique seus esforços. Então, se eu quero ser daimon e eu preciso evoluir, eu tenho que multiplicar. Então, o que eu estou fazendo hoje e quanto que eu preciso fazer, né? A sugestão da Doterra é que a gente, quando a gente está ali para chegar num Platinum, num Diamond, ou seja, ali, estou num Silver, num Gold, né? Eu preciso ver o que eu estou fazendo, quantas apresentações eu estou fazendo por semana e multiplicar isso por 3. Quantas apresentações, cadastros eu faço por mês e multiplicar isso por 3, né? Então, isso é só uma sugestão para a gente ter uma ideia que a gente precisa fazer esse esforço de multiplicar, né? Planeje chegar a Diamond em 3 meses. Então, aqui tem o passo a passo, né? Do que a gente precisa fazer, né? De fazer agendar esse sucesso, e aí o que eu preciso fazer no primeiro mês, né? Eu preciso, tem um passo a passo, né? Do que a gente, e aí aqui a gente vai olhar muita coisa que a gente, né, não estou fazendo. Então, isso aqui dá um norte, né, para a gente poder planejar. Porque como é um negócio nosso e é um negócio de marketing de relacionamento, que você não tem um chefe que vai estar te trazendo, assim, né? Muitas vezes você não tem um upline ativo que vai trazer, né, isso aqui. E aqui nesse material é bem interessante, porque ele fala, né, nos exercícios, ele fala, faça com você e depois faça com os seus liderados. E aí você, né, a primeira vez que você lê isso, você fala, poxa, mas ninguém fez isso comigo, talvez, né? Então, mas é para você fazer com você, já está aqui o passo a passo, né? Então, quando a gente virar essa chave de que a gente pode fazer diferente, né? Se a gente sente, né, que precisa, aqui tem um passo a passo, um plano, né, para que a gente possa fazer. Então, se você já fosse Diamond, né? Quem você convidaria para fazer parceria em seu negócio? Que é aquela coisa de quem você contrataria para ser o gerente do seu negócio? Quem você chamaria para ser seu sócio no seu negócio, né? E aí você usar, né, ter confiança para apresentar esse negócio para as pessoas, né? Essa atitude mental de confiança e visão vão fazer com que a gente tenha um resultado diferente, né? Então, faça a sua lista Diamond. Uma lista Diamond contém as pessoas que estão dentro ou fora de sua rede, mas sobre as quais você pensou. Puxa, se eu pudesse ajudar essa pessoa a ver como a doTERRA é incrível, ela realmente adoraria construir um negócio doTERRA. Né? Então, seja líder, que as outras pessoas seguirão, né? Conheça o coração e o motivo dessas pessoas, né? Conheça o que realmente, né, está aí inspirando essas pessoas. Convide as pessoas de modo eficaz e desprenda-se do resultado. E isso aqui é bem interessante, o desprenda-se do resultado, que diz o seguinte:
Lembre-se de que algumas das maiores histórias de sucesso começaram com um não, porque significa não agora. Sempre plante sementes. A despeito do momento inadequado ou de pouco interesse. Continue a ser profissional e lembre-se de que o relacionamento é aquilo que mais importa. Então, isso aqui é bem legal para que a gente saia um pouco daquela coisa assim. Eu vou criar uma expectativa assim, eu vou pensar nas pessoas, né, que eu gostaria de ver trabalhando comigo, mas que se ela falar não, que você ouça não agora e que isso não abale, né, de certa forma, o seu desenvolvimento, né? Que se você precisar processar alguma emoção que ficou não digerida muito bem, que você vai correndo usar os seus Zengest e passe para o próximo. Porque isso, né, a gente conseguir nos reerguer, né, é o que vai fazer a gente crescer mais rápido. Se a gente ficar apegado, né, se a gente cair no chão e ficar caído no chão, né, lá chorando, né, vai demorar mais para a gente levantar. Então, quanto mais apegado, né, aquele ralado no joelho, mais a gente vai demorar, né, para nos levantar e mais vai ficar doído na hora que levanta, né? Então, encontre formas de se levantar rápido, né? Convide e atraia pessoas que já estejam prontas a se apresentarem por si mesmas. Então, isso é legal também, que vai chegar um determinado momento que a gente vai visualizar isso, né? De chamar pessoas que estejam mais prontas para o negócio, né? E a parte que é bem importante, a parte da apresentar, né? Quando a gente quer apresentar o nosso negócio, apresentar com energia, sabe? Pensem como vocês se sentem se vocês ligam para uma pessoa, ou vocês, sei lá, ligam para uma pessoa, né? Que está lá no outro lado da linha, agora, né? A gente é quase raro a gente ligar para as pessoas, mas tu liga lá para uma loja, e aí tu fala, oi, fulano, tudo bem? Eu queria saber qual é o preço, né? Sei lá, de um óleo essencial, hein? Aí a pessoa, ah, do óleo? Ah, né? Então, assim, a energia por áudio, inclusive a energia no nosso texto, né? Quando a gente responde aí as nossas mensagens, se a gente estiver com uma energia baixa, às vezes pode influenciar, né, os nossos resultados. Então, sempre observe a sua energia e tente equilibrar o mais rápido possível a sua energia. Tem dias que a gente precisa parar e descansar, dormir, se recolher, né? Ouvir o nosso corpo, fazer esse movimento para que a gente restabeleça energia. Tem dias que você pode usar, né, as ferramentas dos óleos essenciais, vai lá, pô, baixei a energia porque fui num lugar que estava assim com uma energia meio ruim, eu falei com alguém, vai lá, passa um Onguard ao longo da coluna, no umbigo, para dar uma proteção energética ali, restabelecer a energia. Quem sabe ele já te dá um suporte, né? Eu estou me sentindo sem energia, estou me sentindo ruim, mas eu não sei o que fazer. Fala com a sua upline, né? Estou me sentindo desmotivada. Fala com a sua upline, com quem aí te inspira, que quem sabe essa pessoa traga algumas clarezas, né? Então, apresente com energia, né? Vou passar rapidinho para a gente não ter tempo aqui, que tem muita informação nesse guia, tá? Mas aqui fala um pouco de criar valor, né? Fazer apresentação e entender por que aquelas pessoas estão ali, né? O que eles querem, né? Eles já conhecem os óleos essenciais, né? Qual a esperança deles, né? Com os óleos essenciais, o que eles visualizaram. Então, quando você consegue ter isso, você consegue oferecer uma esperança para essas pessoas, né? De mudança tanto de estilo de vida quanto de realizações de sonhos, de, né, uma questão financeira, uma liberdade de tempo né, financeiro. Conquistar a confiança, então crie ligações e experiências com os membros, né, que se você está apresentando ali, para conquistar a confiança em você, nos produtos, no assunto, e aí quem tem bloqueios na apresentação,
só treinando que a gente vai conseguir identificar os nossos bloqueios, né? E quando você percebe os bloqueios, vai estudar, né, sobre apresentação, vai assistir outras apresentações. Isso faz parte do seu desenvolvimento, tá? Ensinar princípios, apresente então para as pessoas ali, né, os seus princípios, os fatos que empoderam as pessoas, as ferramentas que podem mudar a vida delas. Oferecer mudança, né, com confiança, você pode oferecer soluções para essas pessoas. E aí, fazer um cadastramento empoderado, né? O que é um cadastramento empoderado? Você precisa aumentar a crença no produto e na oportunidade para criar uma ótima energia e moldar o sucesso do seu equipe. Então, quais são as perguntas bem legais para fazer no cadastramento, assim, né? Para auxiliar você no cadastramento, né? Quais são as suas maiores preocupações quanto ao seu bem-estar? Há quanto tempo isso tem sido um problema para você? E aí você ouve o cliente responder, tá? Você ouve o cliente responder. Isso é muito importante, é você perguntar e ouvir o que ele vai te dizer. O que você já experimentou fazer? O que isso tem custado para você em dinheiro, tempo, relacionamento? Como seria se esse problema tivesse resolvido? E aí, então, com empatia, você vai ouvir tudo isso, e aí você vai visualizar o que você pode ajudar, né? De que forma você pode ajudar nessas situações que a pessoa tem, tá? Concentre-se nos formadores de rede engajados. Esteja disposto a mudar o tempo que você gasta com uma equipe ou um líder que não está engajado. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente fica tentando fazer um líder, né? E ele, né, tem uma característica. Então, né, tenha isso, né, bem claro, tá? A gente tem que ajudar quem quer ser ajudado, né? Tem que andar e correr com quem quer andar e correr, né? Não adianta a gente ficar querendo colocar fogo em algo que não tem, né? O posicionamento é um processo de autoseleção. Talvez você tenha líderes que sejam melhor talhados para cuidar de seus novos clientes, já que você está concentrado em recrutar e desenvolver novos líderes. Então, nessa fase, repasse imediatamente a condição de patrocinador. Ao trabalhar mais a liderança, você se tornará mais sábio nos posicionamentos. Pense nisso mais como uma perspectiva a longo prazo. E se tiver dúvida, cadastre a pessoa como cliente preferencial. Identifique a capacidade e o comprometimento da pessoa, coloque onde ele irá crescer mais e estabeleça expectativas esclarecedoras. Quando a gente tem uma equipe já desenvolvida, talvez surja aí uma pessoa no meio do caminho que seja né, essa sua quarta linha, que seja um líder que venha com o movimento. Então, por isso é importante você ouvir, né, tudo que a pessoa tem a dizer e aí fazer perguntas para elas, né, porque pode ser que ela seja uma pessoa que tenha essa capacidade de comprometimento que você está buscando aí para uma posição, às vezes, muito importante dentro da sua estrutura. Então, aqui, a questão ele fala assim, né? Faça posicionamento e pense mais em estratégias a longo prazo, né? Porque às vezes a gente fica pegado, por exemplo, dentro de uma estrutura. Ah, eu quero, por exemplo, assim, eu vou colocar 15 pessoas na minha primeira linha porque eu preciso do poder de três que não está muito consolidado. Tá, mas a longo prazo, talvez essas pessoas, essas 15 ali vão fazer volume, e aí elas vão estar fazendo LRP, e aí tu não consegue mais jogar elas para baixo, porque tu vai pedir para um cliente que está ativo parar, para te poder reposicionar ele, né? E sendo que se a gente pensar numa estrutura de poder de três, por exemplo, você precisa ali de três pessoas, três líderes, né? E se a pessoa está num líder, né, com uma posição de líder querendo desenvolver, ele vai fazer, né, 125 no mínimo, né, 150, 200 PVs ali, né, numa estrutura. 150 para fechar o seu poder de três, né, pode ser combinado, né? Então, sempre é legal isso a gente ter uma visão de posicionamento quando a gente vai posicionar algum líder com essa estratégia de médio a longo prazo, né? Porque às vezes a gente pensa muito no hoje, né? E aí a gente perde um pouco de oportunidade, tá?
de construção depois. Depois a gente fala, ah, se eu tivesse feito diferente, né? Permita que as pessoas tenham o que desejam de uma maneira que faça sentir-se bem, cresça no lugar onde estiver plantado. Bom, aqui eu não vou ler, né? Depois vocês podem ler com mais calma, para a gente não ficar muito maçante, tá? Incentivos eficazes. Então, aqui é bem importante a gente visualizar, quando a gente está numa posição aí de, né, chegar a Diamond, de posicionar o que a gente pode incentivar as pessoas, né? Como a gente pode incentivar? A gente sabe aí que existem alguns movimentos, né? Ah, vamos fazer sorteios, vamos fazer premiações, quem fizer, os clientes que fizerem, né, o LRP desse mês vão ganhar, né, vão ter um mimo, vão ter um sorteio. Então, isso, quando a gente está nesse patamar, a gente precisa ter essa visualização, né, de fazer estratégia. E também de aproveitar, né, as promoções da terra, né, do que já está acontecendo, fazer incentivos duplicáveis e sustentáveis, né? A ideia não é que todos os meses tenham incentivos, porque as pessoas também acabam muito se acostumando, querendo fazer só quando tem um incentivo, e o motivacional, para nós que somos líderes, não deve ser o incentivo deve ser um extra, né? Deve ser eu sei que a gente, né, muitos de nós, eu adoro um incentivo, né, e fico muito empolgada quando tem incentivo, mas que a gente não visualize o incentivo como, se não tem incentivo eu não vou fazer, porque a gente está nos sabotando, né, se a gente não está fazendo porque não tem um incentivo, não está nos doando ou nos exigindo o quanto a gente deveria exigir pelo incentivo, a gente está nos sabotando, a gente não está sabotando, né, outra pessoa. E se a gente deixa, por exemplo, eu não vou bater um ranking, eu não vou, sei lá, né, eu pensando, né, isso assim, às vezes, eu, né, sei lá, falta pouco meu poder de 3, mas não vou bater porque, né, minha upline vai ficar sem bater também, né? A gente está nos sabotando, né? Porque muitas vezes isso está falando sobre a gente, né? Não sobre o outro. E a gente se constrói junto, né? Isso tudo. Então, né, o que está faltando? Se a gente está com pensamentos assim, vamos olhar, né? Por que tem dentro da gente? O que a gente precisa trabalhar, né? Então, fazer incentivos aí que sejam eficazes, que sejam apropriados né, com o seu patamar, com o patamar das pessoas, né? Que traga aí. Às vezes a pessoa não quer um incentivo de produto, então isso também é bem legal, né? Vocês, como lideradas, como líderes, também falar e também ouvir, né? Dizer, olha, eu acho que eu gostaria se tivesse um incentivo, sei lá, ao invés de eu ganhar valor em óleo essencial, eu queria ganhar uma massagem, né? Sei lá. Eu queria ganhar uma caixa para guardar os óleos. Vocês nos dizerem isso como, né, a gente vai investir, né, em coisas também que vocês, né, vão se empolgar mais, né? E vocês podem fazer esse movimento com as pessoas embaixo de vocês, né? Então, tem aqui alguns incentivos, algumas ideias de incentivos, depois vocês podem ler, né, que é bem legal. E aí volta de novo, né, do porquê, como você pode inspirar os outros se você nunca foi realmente inspirado, né? É uma frase aí do Bob Truman. Então, nesse movimento a gente tem que lembrar de como, né, quando a gente começou a construir o negócio, né, como a gente se sentia. E aí, cada etapa que a gente vai, né, vai fortalecendo esse porquê, esse como, né? Então, isso é muito importante. E às vezes, você vai mudar o seu porquê. Não que você vai mudar, mas você vai identificar que, na verdade, o porquê está, né, um pouquinho... É outra coisa, que aquele porquê, né, mudou um pouco, então sempre é legal fazer esse movimento né, de olhar para você, tá? Aqui tem alguns exercícios de a gente fazer perguntas e acompanhamento, né, que é bem legal. Se você não realizar o Elite esse mês, quanto isso importa para você? Se você não realizar o Poder de 3 esse mês, quanto isso importa para você?
O que tornaria esse objetivo mais significativo para você, né? Então, essas perguntas é bem legal. E olha quanto conteúdo que a gente tem dentro desses materiais, né, gente? Quanto passo a passo, quanta fala que a gente pode encaixar dentro da nossa realidade, das nossas falas, e quanto que a gente pode aprender com isso aqui, né? Então, aqui tem um gráfico aqui que é bem legal de a gente conseguir reconhecer aí o tipo, né, dos nossos líderes, características dos nossos líderes, para que a gente possa fazer então uma mentoria eficaz, né? Utilizar os pontos fortes, explorar aí, permitir que eles liderem, dar autonomia, né? Estabelecer o propósito, né? Fazer isso que, né, que muitas fazem, que a Gabi faz, de incentivar vocês, de colocar vocês nesse movimento, de desafiar vocês, porque só a gente se desafiando que a gente consegue nos desenvolver, né, e melhorar, né, exercitar. Outro passo muito importante é unir a equipe, né? Não adianta nada a gente querer incentivar os líderes individualmente, a gente também precisa desse movimento do que os líderes juntos, né? A gente potencializa essa energia. Então, todas nós temos aí um centro energético, e quando a gente se une, a gente sabe como a gente sai de uma reunião de liderança, de equipe, mesmo que seja um café, né? A gente sai mais empolgada, porque a gente tem ali muita troca de energia. Então, é muito importante essa comunidade, né? Que a gente se apoie, se fortaleça, né? Enfim, né? Aqui tem o provérbio africano, né? Que diz: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá junto, né? Então, isso vai fazer com que a gente tenha mais força para permanecer, para continuar, para buscar, né? Então, aqui, né, nossa missão, visão e valores aí, e da nossa cultura, da nossa comunidade, da Doterra. Então, é bem importante a gente fazer esse movimento, né? E aqui vocês podem, né, olhar esses com bastante calma, assim, tá? Treinar e educar, né? O que que a gente precisa fazer aí com as nossas linhas, né? Ascendentes, descendentes, né? A gente pode fazer ligações, fazer, né, fazer lives, fazer, né, fazer treinamento de negócio, fazer treinamento de produtos. Então, isso aqui, né, a gente também olha aqui e fala, nossa, quanta coisa disso a gente já faz, né, gente? A gente já faz. Então, é só mesmo você organizar, né, estruturar, tá? E priorizar. Reconhecer e multiplicar. Um dos segredos sobre a humildade, sobre liderar movimentos, é reconhecer que existe mais inteligência em sua organização e a sua equipe do que você consegue enxergar. Então, colocá-la para trabalhar. Use o seu conhecimento e suas habilidades para ampliar e aumentar a capacidade das pessoas ao seu redor. Busque trazer para fora o brilho das outras pessoas e reconhecer seus dons. Gente, eu podia terminar isso aqui com essa frase, né? Então, aqui ele faz, né, esse movimento de quem merece reconhecimento, né, de a gente reconhecer essas pessoas, de ser grato pela equipe, né, porque essas pessoas, quando e onde você tem a oportunidade de fazer as pessoas se sentirem especiais, então, né, como, né, a gente pode fazer isso, né? Seria passar um tempo com a pessoa, como a pessoa se sente especial, é passar um tempo com você, né? Fazer uma postagem, fazer um cardzinho reconhecendo ela. Cada pessoa é diferente, né? E talvez, às vezes, tem meses que você vai fazer de uma forma, vai fazer de outra, mas esse é um movimento imprescindível, né, de um líder. Mas também, né, o do apoio individualizado, né, que é aí fazer o passo a passo, né? Qual papel de liderança você deve usar para proporcionar suporte aos seus líderes, né? Então, crie os seus próprios, né? Aqui ele tem aqui, né, vários chapéuzinhos aqui para a gente identificar qual que a gente precisa colocar, né? Ou todos, né? Fazer qual que a gente ainda não está natural para a gente, né? Para a gente nos trabalhar, né?
Tornar-se Diamond e manter o crescimento e a classificação requer que você use sua habilidade para envolver líderes, compartilhadores e clientes com vários níveis de comprometimento e concentração. Isso aqui é bem importante quando ele fala aqui de líderes, compartilhadores e clientes, porque a nossa estrutura não se faz só com compartilhadores e com líderes, tá? Elas se mantém com os clientes. Então, é muito importante esse suporte, né, do cliente ali, que é aquela coisa para ele fazer a recompra, para ele se sentir seguro nessa estrutura, para ele continuar o uso. Muitos precisam de suporte, né? E aí a gente pode criar estratégias para isso. Lembre-se de multiplicar a grandiosidade significa expandir a sua capacidade de unir as pessoas em prol de uma causa comum. Então, faça crescer o seu patrimônio. 4 leis da prosperidade financeira, quem quer? Então, a primeira lei, acompanhar. Acompanhar as despesas diárias é um primeiro passo necessário em direção a qualquer tipo de sucesso financeiro. Sem manter registros, você não conseguirá dizer o que está, né, como está se saindo. Mantenha um registro de cada despesa individual. Isso é muito importante, inclusive de você encontrar formas. E se você tem dúvidas de como fazer isso, você também chama o seu upline. Se o seu upline não sabe fazer, a gente vai buscar, né, algum passo a passo para ajudar isso, né? Como é que eu vendo, como é que eu cobro, como é que eu guardo esse dinheiro, como é que eu reinvisto o dinheiro, quanto que eu reinvisto, né? Tudo isso é muito importante, tá? A segunda lei é o objetivo. Estabelecer objetivos é necessário para o sucesso financeiro. Os objetivos precisam ser escritos. Um objetivo não escrito é apenas um objetivo não escrito é apenas um desejo. Um objetivo não escrito é apenas um desejo. Você precisa colocar isso no papel, tá? Você precisa colocar objetivos específicos, metas reais, desejadas e mínimas. E o seu upline precisa saber disso para que ele possa te ajudar a explorar melhor de você, tá? A terceira lei, cortar. Então, viva com menos do que se ganha para que possa ter uma excelente, né, sair das dívidas, conseguir, né, trabalhar aí. Então, né, você ajustar os seus gastos é muito importante, né? A gente não pode gastar mais do que a gente ganha, né? E a quarta lei é treinar as pessoas que entendem que o dinheiro, que entendem de dinheiro, gastam-no em bens que geram riqueza. Aqueles que não entendem de dinheiro gastam-no com coisas que consomem a riqueza. E assim os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E a educação financeira é necessária para o sucesso financeiro, tá? Porque senão a gente ganha e gasta e a gente tem a impressão que não ganhou, que a gente só se matou, né? Então, seja livre para doar. Então, tem aí sugestões, né, do que a gente pode fazer nos momentos aí de, né, doações, para a gente trabalhar nessa energia da abundância, né? Dicas, né? Trace um plano para o seu dinheiro, converse com né, consultores financeiros, economize com seriedade, pense antes de gastar. Então, tudo isso que fala do financeiro, que muitas vezes a gente também deixa para lá, né? A gente vai fazendo aqui e a gente não olha isso com olhar financeiro, né? Não olha para esse movimento de que isso é um negócio, de que isso você precisa ter uma estrutura, né? Tá bom? Trabalhar em equipe com outras pessoas, que querem fazer diferença, é um fator multiplicador, que torna possível a uma pessoa mudar uma família, uma comunidade e um país e o mundo. Trabalhar em equipe com outras pessoas que querem fazer diferença é o fator multiplicador que torna possível a uma pessoa mudar uma família, uma comunidade, o país e o mundo. Então, a gente tem essa ferramenta incrível de autodesenvolvimento, de desenvolvimento, de mudar as pessoas, de conseguir nos desenvolver e ajudar outras pessoas a fazerem isso. E eu achei incrível esse guia, como eu falei para vocês, não tinha estudado ele ainda, né? Eu não sei se vocês já tinham lido sobre ele, mas
como eu falei também no começo, todos os guias da doTERRA são incríveis de trazer muitos insights, muito passo a passo para a gente. Então, aproveitem, né, esses conteúdos, peguem ali, organizem a sua rotina para que você tenha um momento de desenvolvimento pessoal, tá? Quando eu trabalhei numa empresa que era uma empresa global, né, internacional, e aí eu trabalhava numa empresa menor que foi comprada por essa empresa, né, que era maior. O meu gerente de marketing, né, que na época eu trabalhava na área de marketing, ele um dia eu falei para ele, eu, né, queria alguma coisa para fazer, estava meio ociosa, assim, falei para ele, não tem nada para eu fazer. Daí ele falou, tu já estudou hoje? Daí eu falei, como assim já estudou? Daí ele falou, tu já foi em busca de conteúdo para né, se aprimorar? E eu, tipo, como assim? Daí ele falou, então pega esse momento que tu tá ociosa e vai estudar, se desenvolver. Eu falei, cara, o meu chefe tá dizendo para eu pegar o horário de trabalho e fazer outra coisa e ler e estudar, né? E aí, naquela minha cabeça, né, eu pensei, como assim, né? Então, assim, aqui a gente tem muita oportunidade de fazer isso, né? Então, isso a gente, só que daí a gente precisa organizar a nossa rotina para que isso seja realmente, né, faça parte do nosso plano aí, que a gente, né, de desenvolvimento pessoal. Então, tenham, né, esse tempo para vocês, tá? De desenvolvimento pessoal. E quem sabe, se você não sabe por onde começar, né, os guias é um caminho para isso. Nossa, É Vanessa, isso, gente. eu estava aqui anotando e pensando, né? Na verdade, eu estava até tirando print desse guia, porque o que você falou agora por último, né? Que você deu um exemplo de um trabalho seu anterior, e eu estava justamente pensando que esse guia, com certeza quem desenvolveu ele já deve ter lido quase todos os livros mais importantes sobre negócio e tudo, né? Assim, então, porque ele é um guia, se você for pensar, né, ele está extremamente direcionado ao negócio da doTERRA, porque ele dá os exemplos práticos para o negócio da doTERRA, mas se você for pensar em termos gerais, os exercícios que ele propõe, ele é um guia de estudo com exercício para desenvolvimento profissional. Entendeu? Então, ele serviria para inúmeras áreas, né, de desenvolvimento de pessoal, interpessoal, profissional, né? E quero te agradecer, porque foi fantástico essa explanação sobre ele. E assim, eu acho que para a gente sempre lembrar de direcionar a leitura, porque ele é um guia muito grande, extenso e até pesado, mas que ele pode ser feito em partes, né? Hoje eu vou ler e vou exercitar isso daqui, né? Hoje eu vou ler e vou fazer esse exercício aqui, essa reflexão. Até porque pegar, ler ele todo e tal é muita informação, né? Então, assim, achei muito interessante isso. Estava até tirando print do guia, do PDF aqui para mandar, que Para é não esquecer, né? Oi? Para Para guardar, não esquecer. sim, e para até mandar para pessoas que não trabalham com a da Terra, porque assim são informações muito interessantes, muito relevantes assim para o desenvolvimento profissional. Eu vou parar a gravação e gostaria de, né, deixar aberto também a outros questionamentos, se alguém mais quiser falar. Deixa eu só dar um stop aqui na gravação. Só um minutinho.